gostaria de trazer, né, uma palavra, uma reflexão às nossas vidas, como restauração realmente, né? Eu quero ler a respeito de Neemias, de todo o povo, de toda a nação, daquele momento que o povo estava vivendo. E sempre é tempo, né? Sempre é o momento do Senhor estar nos restaurando, nos renovando. E que nessa noite não seja diferente, né? Em alguma área que o Senhor possa, né, tratar das nossas vidas. Como eu disse lá, nós falamos a respeito das nossas raízes e que elas nos fortalecem. Nós queremos florescer, né? Nós queremos florescer para Deus, seja em ministério, seja como servos de Deus, como esposa, como mães, como maridos, filhos. Nós queremos cumprir o propósito de Deus, né? Muitas vezes nós ficamos nos questionando: qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus é que você o honre, que você não faça nada mais, nada menos do que obedecer, do que seguir os seus caminhos, né? Nós cantamos aqui: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. Então, o que o Senhor pede de você não é nada mais, nada menos do que obediência, que você o tema em todos os seus caminhos. Mas, em algum momento da nossa vida, nós somos, né, desestruturados, nós somos abalados, nós ficamos, muitas vezes, levados por enfermidade. E aqui, a respeito de Neemias e o povo, está lá no primeiro capítulo de Neemias, do 1 até o 11, vamos ler? Neemias 1, do 1 ao 11. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo, que resgatastes com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Amém? Graças te damos, Pai. E que a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, possa realmente nos despertar nessa noite. Nos trazer de volta a ti, como o Senhor
como Paulo, Senhor, que dos nossos olhos caiam as escamas para enxergar, Senhor, de modo espiritual, a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, e para a vida, Senhor, daqueles que nos cercam, que Tu desejas resgatar. Que como Neemias, Senhor, nós saibamos interceder, clamar. Como Neemias, Senhor, nós estejamos inconformados, Senhor, com o distanciamento, com a frieza, com a podridão, Senhor, e com aqueles que estão tão dispersos da Tua casa. Nós oramos, Pai, fala aos nossos corações e que o Teu Espírito nos conduza, Senhor, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Amém, queridos? Então, nessa história aqui que nós lemos, nós vimos que Israel não deu ouvido aos profetas. E sempre que o povo, né, se corrompia, o povo era disperso, havia guerras, um povo se levantava contra o povo de Israel. Então, sempre quando há um esfriamento, um distanciamento, há as lutas. E muitas vezes, essas lutas vêm para acordar, para despertar, para abalar realmente aquilo que é abalável, para que aquilo que seja firme, sólido, permaneça na nossa vida. E Deus não deseja restaurar, Ele jamais na história da igreja, Ele restaurou um povo, Ele restaurou uma vida a partir do modo como aquela vida e aquele povo estava. Pelo contrário, Ele mexia mais ainda. Ele fazia vir à tona. Se era pecado, havia, né, uma confissão, um quebrantamento. Havia algo que fosse exposto para que depois o Senhor restaurasse. Não é assim em casa? Quando nós queremos, né, as irmãs aí que gostam de zelar muito pela casa, então, o que faz para cuidar da casa? Para manter limpa, né, bem asseada? Ela tira tudo que está por baixo, né, das camas, dos móveis, ou de cima dos móveis, tira tudo do lugar, limpa, né, e aí coloca tudo no lugar de novo. Ela não começa limpando de uma forma que deixa tudo no seu lugar para limpar só por cima, né? Porque se limpar só por cima, embaixo vai ficar com a poeira. Se limpar só embaixo, em cima vai ficar com a poeira. Então, há assim uma limpeza completa. E Deus faz assim também. Ele limpa por completo. Ele retira a sujeira por completo. Ele não refaz de como está. Ele quebra. Né? Muitas vezes ele quebra para fazer de novo. E o povo estava assim. E na história, né, quando ele pergunta como está o povo, como eles estavam. E aqueles que ficaram, né, ele diz, eles estavam, né, desprezados. Ainda que fossem levados os jovens, e os jovens foram castrados, as virgens estrupadas, né, e todos foram levados cativo como escravos. E o povo mais pobre ficou na cidade para que a cidade não ficasse, né, sozinha, né, isolada, dispersa, sem ninguém. Para que não houvesse habitante na cidade, eles deixaram os pobres. E ele diz que os pobres, né, era desprezo só, era vergonha só. Então, quando ele soube daquela notícia, ele disse, sentei, chorei, lamentei. Como que tem sido, né, quando nós sabemos notícia a respeito de alguém? Será que nós também sentamos, choramos, lamentamos, porque alguém está desprezível, pobre, cego, nu, desgarrado? Porque eles estavam vulneráveis. Naquele momento, né, eles estavam totalmente vulneráveis. E ele disse, né, o que aconteceu com aquele povo? O que aconteceu com o meu povo, que era povo de Deus, era povo de Israel, eram meus irmãos, cadê os meus irmãos? E ele se coloca, né, diante de Deus. E a gente sabe que uma cidade, e até a nossa casa, às vezes a primeira coisa que a gente faz no nosso terreno, ao invés de construir, é murar, cercar. Tem proprietário nesse lugar, não é isso? Você demarca aquele limite. Tem proprietário. Alguém está zelando por aquilo. E naquele momento ali, a cidade estava sem muro. Cidade sem muro é cidade sem limite. Não tem governante. Qualquer um entra, qualquer um sai.
Não é isso? E aquele povo, aquela cidade estava sem limite nenhum, estava sem provisão nenhuma. E da mesma forma, às vezes, acontece isso conosco. Nós, por estarmos tão dispersos às coisas de Deus, muitas vezes nós ficamos sem limite. Sem limite do que é certo, do que é errado, sem limite do que é espiritual e daquilo que é carnal, sem limite daquilo que é aceitável e daquilo que é indesejável. Nós ficamos sem limite, sem parâmetro. Já aconteceu isso com você? Uma liberdade total que você acha que pode ir em todo lugar, pode fazer tudo o que quiser. Será que não está faltando um marco ali? Nós falamos aqui logo no início, a pedra como marco. Será que não está faltando um limite na nossa vida, tanto espiritual como material? Será que não está faltando, um cuidado, assim, uma entrega? Ninguém pode viver sem regras e sem limites, não é isso? E às vezes nós pensamos que só as crianças precisam de regras e limites. Não, você e eu também precisamos de regras e limites. Amém? Então fala para o irmão que está ao teu lado aí. Alguns podem estar cansados do futebol, de tantas coisas, mas fala para ele, você precisa de regra e de limites. Você precisa de regra. Ninguém pode viver dessa forma. E ele diz aqui que não só os muros haviam sido quebrados, as portas haviam sido destruídas. Qualquer um podia entrar e sair. Não só o muro, o limite, mas a porta, era um lugar de entrada. E a porta da cidade não era uma porta pequena. Hoje em dia, de uma cidade para outra, simplesmente tem um arco assim, bem-vindo a Arraial do Cabo, as pessoas gostam de postar Arraial do Cabo, Cabo Frio, Miguel Pereira, tantos lugares maravilhosos, a gente posta lá aquele arco, mas não era simplesmente uma entrada fácil de entrar. As cidades tinham portas e portas que realmente eram protegidas. E nesse momento aqui da história, não havia porta. Qualquer um poderia entrar. Ladrões, salteadores, as feras. Não é isso? Qualquer um poderia entrar. E muitas vezes nós estamos assim também, vulneráveis. Qualquer um pode roubar. Roubar a tua paz, roubar a certeza, roubar a confiança, roubar a fé. O ladrão, não é isso? Quando fala a respeito do diabo, do nosso adversário, diz a palavra que ele veio senão para... Só coisas maravilhosas, não é isso? Roubar, matar e destruir. Roubar a paz, minar a fé, minar os sonhos, as perspectivas, as expectativas, todos os projetos. Eu acho que não vou conseguir. Você mesmo diz a você, mas alguém, que é sugestionável aí a respeito do nosso adversário, mina os nossos sonhos. E nós precisamos, então, ter portas à nossa vida. Quando termos momentos que nós não permitamos que qualquer coisa entre, que roube a nossa vida, a nossa fé e a nossa esperança. E aqui ele continua dizendo, só restou miséria. O povo estava destruído, não tinha mais nada. Só restou miséria, vergonha, tudo aquilo, toda a alegria da cidade, toda a riqueza da cidade foi destruída. E muitas vezes nós estamos assim quando estamos sem muros, sem portas. Todos os nossos princípios, nós falamos ali a respeito de raízes, como princípios, E quando faltam esses princípios, esses sentimentos bons, que você foi educado, que você cresceu, quando é minado de uma certa forma, o que vamos encontrar? Rancor, indiferença, não é isso? Falta de aceitação, falta de perseverança. Então, quando nós somos minados, o que continua em nós é aquilo que o nosso adversário veio regar, veio trazer contra, Então, onde havia sentimentos bons, a gente pensa em tudo que é o contrário. É inveja, é insegurança, é o orgulho, é insatisfação.
tudo, né, vem contaminar aquilo que Deus deseja. Mas, do verso 1 até o verso 4, ele diz: tendo ouvido essas palavras, eu me assentei, lamentei e chorei. E eu falei ali a respeito da oração e do jejum, que é algo que ele fez, não é isso? Ele se coloca diante de Deus. E é tão importante, não só a palavra, não só lembrar de quem Deus é, mas também nos colocarmos diante dele. Lá em 2 Crônicas 7, 14, diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome. Mas antes ele vem elencando, né? Se eu cerrar os céus e não fazer chover, vier o gafanhoto, destruir toda a lavoura. Mas ele diz: se o meu povo, se eu cerrar os céus e não tiver chuva, ou se eu permitir que o sol seja, né, de destruição, de sequidão. Muitas pessoas falam sobre os lugares áridos, né? Lá no Nordeste, aquela sequidão toda, os rios secando, como fica rachado, né? Mas ele diz, o Senhor diz a você nessa noite: se o meu povo, aí diga para o irmão que está ao teu lado, mas cita o nome dele: se você, Lívia, se você, Paulo Renato, se você, seu Antônio, se você, Márcia, se você se humilhar, orar, né, confessar dos seus maus caminhos, né, olhar, buscar a minha face, se converter. Aí ele diz: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. É promessa de Deus. A terra pode estar tanto alagada, né, a Bahia, quanto seca. O Senhor diz: então eu ouvirei. O que falta no povo de Deus hoje? Orar. Orar, né, Rejane? Orar, orar e orar mais. Orar novamente. Orou, ora novamente. Nós falamos a respeito de oração e Billy Graham, questionado, né, numa entrevista, ele diz que precisava de constância e eficiência na oração. E aí ele diz: eu não oro mais que 10 minutos. E aí as pessoas: poxa, um grande pregador, como ele ora só 10 minutos? Né? Se Lutero diz que ele orava 3 horas, quando o dia estava cheio de coisas para fazer, ele orava 3 horas. Billy Graham ora 10 minutos. Mas aí ele diz: mas eu não passo mais do que 10 minutos sem orar. Eu não consigo, né? Ele diz: eu não passo mais de 10 minutos sem orar. Será que a gente ora 1 hora depois do que orou? Se a gente orou de manhã, a gente pensa: vou orar de manhã, na hora do almoço, na hora da janta e na hora de dormir. Billy Graham diz: eu não passo mais de 10 minutos. E não quer dizer que você vai parar, se ajoelhar no seu quarto, mas a tua mente vai estar voltada ao Senhor dos Senhores, ao Rei de todas as coisas. Há um tempo atrás eu falei aqui a respeito que eu tinha uns exames, umas coisas para fazer, e o médico, né, muitas coisas para ir no médico, e eu saí sem, que não era para marcar, porque eu não tinha conseguido marcar, mas eu falei: eu vou na cara e na coragem. Né? Falei assim: vou tentar. E uma consulta só estava marcada, mas eu queria tentar outras coisas, que era tão difícil. Vamos tentar outras coisas. E já no ônibus, quase chegando lá, eu falei: caramba, eu nem orei, nem pedi a direção de Deus, né? Nem consagrei o meu dia. E dentro do ônibus, eu pedi então a direção: Senhor, abre as portas. Né? Fui orando em pensamento e tal. Graças a Deus. Não sei se foi o despertar de Deus, de repente eu não fosse conseguir, não sei se foi um aprendizado para mim, de repente foi, né? Uma experiência a respeito da oração, mas consegui não só uma consulta, mas consegui resolver todas as coisas que eu precisava resolver. Então, eu acredito que foi um despertar de Deus. Ele falou: Márcia, você não orou. Você não consagrou esse dia a mim. Você não pediu a minha direção. Então, nós precisamos orar. E o Senhor, Ele ouve dos céus. João Batista, quando ele anunciava, ele dizia, né, ao povo que desejava frutos de arrependimento. E
E nós precisamos ter esse fruto de arrependimento. E Neemias, ele teve esse fruto de arrependimento quando ele olhou o povo, soube notícia do povo, ele não falou: Senhor, aquele povo está lá pecador, né? Está lá sozinho, são tão miseráveis, mas ele diz: eu e meu pai temos cometido pecado. Não sei se ele tinha cometido pecado, mas ele se coloca como tivesse cometido pecado. Aliás, ele estava olhando pelo povo. Ele fala: eu, meu pai, nós temos cometido pecado, nós estamos distantes, perdoa, perdoa. E muitas vezes nós precisamos dessa posição. Senhor, perdoa o Jessé, mas me perdoa também, Senhor. Me perdoa pelo modo que eu estou tratando, pelo modo que eu estou agindo, né? Então, eu não vou pedir só, perdoa o Jessé, mas perdoa a mim também, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não quer dizer que você esteja me devendo, mas é a nossa questão de orar: Senhor, ajuda ela a não pecar, mas me ajuda também a não pecar. Orar uns pelos outros. Há um tempo atrás, nós tivemos não sei se foi fim de ano, mas olhos molhados e joelhos dobrados. Nós precisamos de olhos molhados. Não simplesmente molhar os olhos, mas realmente lamentar, chorar e se colocar diante de Deus. Amém? Então, esse princípio aí que, para começar a ser restaurado por Deus, foi esse arrependimento que ele teve. Do verso 5, então, até o verso 10, ele começa essa oração: Senhor dos céus, Senhor temível, estejam atentos aos meus ouvidos. Ele fala: temos cometido tudo que é corruptamente contra ti. E então eu falo, não quer dizer que ele tenha cometido, mas ele diz: olha, nós temos feito isso. E essa confissão precisa ser honesta, verdadeira. E muitas vezes nós pecamos e a gente vai lá no nosso quarto, na nossa porta fechada. Eu cometi um pecado contra o William. O William está ali de cabeça baixa. Eu cometi um pecado contra o William. Aí eu vou lá no meu quarto, oro. Senhor, um saco, cinza, oração, jejum, quebrantamento, né? Vou lá: Senhor, me perdoa. Perdoa porque eu pequei contra o William. Não. Essa confissão honesta é não só diante de Deus, mas chegar também diante daquele que o meu pecado chegou. Aqueles que foram atingidos pelo meu pecado também precisam saber, precisa também receber o meu pedido de perdão, a minha confissão. Isso o Senhor se agrada. Amém? Muitas vezes nós pensamos: minha oração não passa do teto. Muitas vezes é por isso, porque nós não estamos, né, indo além do nosso quarto. A gente quer orar no nosso quarto e o Senhor, que vem em secreto, em público nos abençoe. É tão bom receber, né, a bênção do Senhor, em público ser abençoado. Mas vamos em público também confessar as nossas culpas para que sejamos sarados. Amém? Essa confissão honesta precisa permear as nossas vidas para que tudo que foi destruído, né, seja restaurado pelo Senhor. Ele deseja isso de nós. Outra coisa, no capítulo 2, do verso 7, capítulo 2, do verso 7 até o 9, ele diz: e ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque de boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governantes da além de Eufrates, a eles entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Amém? Ele não foi de qualquer maneira. Além de estar confessando, além de todo o quebrantamento que houve no coração dele, havia uma submissão ao rei. Havia essa
esse desejo de sair abençoado, do rei saber onde ele estava indo, e nós precisamos também saber que nós estamos debaixo, né, de uma autoridade espiritual, o nosso Deus. Nós precisamos olhar para as nossas vidas e ter essa submissão ao nosso Deus. Muitas vezes nós queremos ser filhos só de Deus, e não só aqueles que são os seus súditos, né? Como nós cantamos ao Rei dos Reis consagros, e o rei, ele tem súditos, né? Muitas vezes nós queremos simplesmente ter o nome de filho de Deus, né? E às vezes nós até usamos, né, nos nossos carros, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, né? Do Rei do ouro e da prata, tem tudo. Mas precisamos ser submissos. Precisamos saber na mão de quem nós estamos. E é na mão de Deus. E o salmista diz, olha, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Né? Nós pensamos, Deus é tão bom, tão maravilhoso, um Pai amoroso. Mas olha, Ele olha a verdade no íntimo. É um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de graça, mas é um Deus de justiça. Amém? É um Deus, não é como o juiz que a gente tem hoje em dia, né? Um juiz que, às vezes, tende mais para um lado do que para o outro. Não. O Senhor, Ele tem a medida, a balança correta dele. Não é como nós. Aos nossos olhos, né, a gente quer abençoar mais um do que o outro. A gente, né, pende para um lado do que para o outro. Mas Deus não. Ele é amor, é graça, mas é verdade, é justiça e é juízo também. Amém? Que nós possamos olhar, então, para essa submissão e saber, né, que embora que tenham pessoas contra, como Sambalá e Tobias, que ficaram irados, que estiveram, né, lutando contra, mas ele sabia que o rei estava com ele. Nesse momento aqui, aquele rei que levou o povo submisso já não estava mais no poder. Agora era Artaxerxes, era outro rei. Então, ele achou graça. Era um homem que tinha, né, vamos dizer assim, justiça, bondade no seu coração. Amém, queridos? Que nós possamos, então, vencer as ciladas, as investidas, assim como ele sabia que tinha gente ao seu lado que era contra, mas ele sabia também em quem ele estava, que nós possamos estar sob a autoridade do nosso Deus. Não a autoridade de um governante, né? Aqui era de autoridade do rei, e ele permita que eu vá. Então, que nós possamos ir diante do nosso Senhor, do nosso Deus, e dizer, Senhor, permita que eu vá. Alguém disse para mim, eu nem falo mais, acho que foi a Dicilene, eu nem falo mais, se Deus quiser eu vou fazer. Eu falo, se Deus permitir, eu vou fazer. No capítulo 4, o verso 16... Capítulo 4, verso 16 até o 23. Diz assim, daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empurrava as lanças, escudos, arcos e coraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com sua arma, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada, a cinta, e os edificavam. Os que tocavam a trombeta estavam junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, ali acorrei e a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim, trabalhávamos na obra, e metade empunha as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas.
Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que se seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Vigilância. Vigiar e orar. Ele disse que eles estavam trabalhando, uns trabalhavam e outros estavam vigiando. Mas havia aqueles que trabalhavam com uma mão e com a outra mão estava a sua arma. Nós não podemos ser desleixados naquilo que nós estamos fazendo. Tanto a vigilância como o trabalho devem caminhar junto. Nós precisamos estar vigilantes e que nós possamos, então, ter atenção sobre a parte que nós precisamos tanto guerrear e aquela que nós precisamos vigiar. E que o Senhor seja conosco e que haja essa restauração na nossa vida, né? Que os muros sejam sentimentais, sejam de relacionamentos. Nós falamos, né, a respeito das raízes. Então, às vezes, alguma área está abalada. A oração, a leitura da palavra, né, o amor, o relacionamento, a fé. Algumas dessas áreas podem estar abaladas, mas que o Senhor possa restaurar para a glória dele. E que você jamais fique, querido, disperso, jamais fique sem os seus limites, permitindo que você fique vulnerável nos seus limites, nos muros e os seus portões abertos. Mas vamos fechar as brechas, vamos fechar os muros. Nós estamos vivendo, né, no nosso período assim, uma liberdade, uma libertinagem, né, que nós possamos, então, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, que Ele venha fechar e nos dar prudência para sermos cuidados por Ele. Assim como Ele chegou diante do rei, pedindo permissão, pedindo a direção, e o rei até, né, ofereceu moços a ir com Ele, que nós possamos nos submeter ao Senhor. E Ele vai nos dar graça, não só permitir, mas vai dar o sustento e a provisão necessárias. Vai dar companheiros de caminhada, companheiros de fé, companheiros de jornada. Amém? Irmãos, vamos estender nossas mãos sobre os irmãos que estão aqui à frente. Eles vieram confessando a necessidade. Então, nós que estamos no banco, vamos orar por eles. Amém? Eles estão de costas para vocês, mas vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, Pai. E te adoramos, ó Deus, porque Tu conheces cada mente, cada coração, cada história, cada momento. Senhor, e a palavra, Senhor, que tocou no coração ou na mente, ou despertou, Senhor, um lembrete de algo que aconteceu, de algo, Senhor, que os Teus filhos necessitam. Senhor, mas que motivou a estar à frente. À frente não de nós, mas à frente, submissos a Ti, a Tua palavra. Desejosos realmente, Senhor, de ser restaurados, como promessa Tua, Senhor, de restaurar. E sempre a Tua palavra, Senhor, nos diz que Tu desejas que o homem chegue a Ti. E Tu dizes, eu chegarei a vós. Senhor, eles chegaram, não diante de nós, mas diante de Ti. E o nosso clamor, Senhor, é que eles sejam restaurados, Pai. Ah, Senhor, para que a fé seja crescida, para que a experiência em Ti, Senhor, seja renovada. Senhor, para que, Senhor, que dia após dia, Senhor, eles sejam fortificados em Ti. Ah, Senhor, a permanecer, Senhor, na fé, na esperança, Senhor, na doutrina, Senhor, naquilo que eles necessitam permanecer. Senhor, nas áreas, Senhor, que foram, Senhor, atingidos, nós clamamos a cura. Clamamos a restauração, clamamos a Tua mão, Senhor, sobre cada área, Pai. Ah, Senhor, que eles possam experimentar o Teu toque, a Tua provisão, o Teu renovo. Senhor, e que não seja, Senhor, esquecido, Pai. Mas, Senhor, que seja testemunhal, Pai. Que todos vejam, que todos saibam, que eles possam testemunhar em alto e bom som aquilo que Tu tens feito. Não para a glória do homem, não para a glória deles, mas para a Tua glória.
para que nós saibamos que Tu és o mesmo Deus. Por isso, Senhor, nós oramos sobre a vida de cada um, sobre o lar de cada um, sobre a história de cada um, sobre o momento de cada um. Senhor, estabelece, Senhor, a cura, o renovo e a Tua vontade para a glória e para o louvor do Teu nome. Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, seja fortificada. E no nome de Jesus nós oramos gratos, Senhor. Aleluias. Amém. Aleluias.